Sejam bem-vindos ao nosso curso A Ciência da Personalidade. Esse curso nós iremos ministrar no Centro Espírita Manuel Quintão, nas segundas-feiras, no período de 5 de maio a 2 de junho. Nós teremos 4 módulos. Neste primeiro módulo, nós estudaremos sobre a personalidade. No segundo módulo, estudaremos as dimensões da personalidade. No terceiro e quarto módulo, estudaremos as emoções e o impacto das emoções no corpo físico. Começaria com esse raciocínio, essa reflexão. Sozinho, cuide da sua mente. Em grupo, cuide da sua postura. Conversando, cuide das suas palavras. Com raiva, cuide das suas reações. Com dificuldade, cuide das suas emoções. No sucesso, cuide do seu ego. Daniel Goleman, o pai da inteligência emocional, nos traz uma reflexão muito interessante. A pessoa mais bem-sucedida profissionalmente não era aquela com as maiores notas, não era aquela com as notas mais altas nos vestibulares. E assim por diante. Era alguém que era um estudante, eu diria, mediano, mas um ser humano excelente. Nessa reflexão de Daniel Goleman, ele nos chama a atenção sobre a importância das competências comportamentais, que são absolutamente necessárias nas nossas relações interpessoais e interprofissionais. Segundo ainda o mentor espiritual Emmanuel, a essência, o ser em si mesmo, constitui a individualidade que avança mediante o processo reencarnatório, adquirindo experiências e desenvolvendo aptidões que lhe jazem inatas, heranças que são da origem divina. Agora a expressão temporária adquirida em cada existência corporal, com as suas imposições e necessidades, torna-se a personalidade de que se reveste o espírito a fim de atingir a destinação que o aguarda. Ou seja, até a personalidade é algo transitório, inerente ao processo reencarnatório do ser. Agora, nossa essência, nossa individualidade, ela vai se ampliando à medida em que vai reunindo um conjunto de conhecimentos, experiências, informações que vão proporcionando maior maturidade espiritual ao ser. E Emmanuel ainda nos diz mais adiante: a individualidade ela é eterna, a personalidade é transitória. A individualidade é estrutura, a personalidade é o revestimento. A individualidade permanece, a personalidade é cambiante. A individualidade é legítima e aprimorável. A personalidade extravasa, formaliza e apresenta. A individualidade aprimora, realiza e afirma. A personalidade desgasta-se e desaparece. A individualidade esplende e agiganta-se. A personalidade é máscara produtora de nefasta paralisia espiritual, que oculta, na maioria das vezes, o que se pensa e o que se é em realidade. Compreende-se, portanto, diante de todas essas afirmações, que a personalidade ela é transitória, inerente ao processo reencarnatório do ser, mas a individualidade é eterna, agiganta-se, aprimora-se, amplia-se à medida em que vai adquirindo conhecimentos e experiências e vivenciando oportunidades de aprendizado. Joana de Ângeles nos fala que a personalidade é uma máscara que se forma ao longo da vida, moldada pelas experiências, pelo convívio social e pela cultura, e pode estar em descompasso com o verdadeiro eu. Então, nós poderemos adquirir várias máscaras, a depender do meio social, dos grupos com os quais estamos a conviver.
e a depender também da nossa trajetória evolutiva. Então, essa ciência da personalidade é um ramo da psicologia que se dedica ao estudo das diferenças individuais, os padrões característicos de pensamentos, sentimentos e comportamentos das pessoas. Quando nós falamos em personalidade, estamos a nos referir a pensamentos, sentimentos e comportamentos. Ainda de acordo com a Associação Americana de Psicologia, a personalidade ela se refere a diferenças individuais em padrões característicos de pensar, sentir e agir. Por isso que não adianta comparar uma personalidade a outra personalidade. Nós somos seres humanos absolutamente distintos, diferenciados entre si. Então, a personalidade é essa essência psicológica do indivíduo. E essa essência é o que está por trás do que e do como do comportamento humano. Então, por trás do comportamento, existe a explicação da sua personalidade, das suas características pessoais, individuais. O neurocientista Pedro Calabres nos diz que a personalidade ela é a dimensão mais estável da vida mental e do comportamento dos seres humanos. Então, ela se mantém estável ao longo da vida. Uma vez estruturada nesta atual existência, não é tão simples mudar determinadas características. E ele nos fala mais adiante, é o mais próximo da ciência da essência, é o núcleo principal da tua identidade, de quem você é hoje. Tudo o que você pensa, o que você sente, como você age, é fortemente influenciado pela tua personalidade, pelo teu perfil emocional, o padrão das tuas emoções e dos teus sentimentos. Pedro Calabres ainda nos fala, é o aspecto da mente, das emoções e sentimentos. A maioria das pessoas não passa por grandes mudanças de personalidade quando chega na fase adulta. E o interessante é que não é fácil mudar um traço de personalidade. Podemos entender, portanto, a personalidade como um padrão de traços, são características estáveis, duradouras, que descrevem como uma pessoa tende a se comportar, tende a sentir e a pensar. Então, ela pode ter várias características de personalidade, como, por exemplo, extroversão, timidez, conscienciosidade, etc. Ela pode ser organizada e dinâmica, ela deve ser individual e única, intransferível, consistente e previsível, porque ela é formada por padrões comportamentais. E esses padrões comportamentais revelam a característica de ser consistente e previsível. Também ela é influenciada por diversos fatores, tanto genéticos em relação ao temperamento, ambientais em relação à cultura, família e ao conjunto de experiências e processos psicológicos internos. A estrutura da psique, segundo Jung, nos fala sobre o ego e o inconsciente pessoal e o inconsciente coletivo. O ego é a mente consciente, é o centro da vontade, é a nossa percepção da nossa identidade pessoal, é o que nós reconhecemos como eu. O inconsciente pessoal contém as experiências reprimidas, esquecidas ou mal percebidas do indivíduo. É similar ao inconsciente freudiano. Já o inconsciente coletivo é a parte mais original e controversa dessa teoria de Jung. Ele acreditava que um reservatório universal de padrões psíquicos e experiências compartilhadas por toda a humanidade, elas são transmitidas hereditariamente. Jung afirmou que integrar a própria sombra é crucial para o processo de individuação, ou seja, para se tornar um ser humano completo.
Nós temos diversas teorias da personalidade, teorias psicodinâmicas, teorias comportamentais, teoria humanista. Todas elas dizem respeito a uma explicação do que seria verdadeiramente a personalidade. E o caráter está mais relacionado com os aspectos morais e éticos da pessoa. Então, é um conjunto de qualidades morais, de princípios éticos, valores, que norteiam a nossa forma de agir, interagir em sociedade. Então, esse caráter ele se manifesta através das ações, das nossas escolhas e como nós tratamos as pessoas no nosso dia a dia. Geralmente, o caráter está associado à lealdade, à honestidade, à responsabilidade e outras virtudes. A mudança não é tão simples na questão da personalidade, porque a nossa personalidade, ela se estrutura ao longo da vida. E uma vez estruturada, ela tem essa característica de ser estável, de ser duradoura, dela não ser tão impactada para processos de mudanças abruptas. Então, identificar as características de personalidade no nosso processo evolutivo é fundamental. Então, uma das formas de observar as características de personalidade é o comportamento. Esse comportamento é algo fundamental. Qual a consistência do nosso comportamento? Como ele se revela? Como ele se expressa? Então, no próximo módulo, nós iremos nos aprofundar mais nessas características e nas dimensões da personalidade. Muita paz.